Texto a qual nós vamos estar fazendo leitura está na carta que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 9. Irmãos, que Deus venha abençoar cada vez mais a nossa igreja, que Deus venha abençoar cada vez mais a vida dos nossos pastores, que Deus venha abençoar cada vez mais a tua vida. Que privilégio que nós temos, né? De em uma quinta-feira estar na casa do Senhor, adorando o seu nome. Amém? Vamos à leitura. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. O Senhor ministrou no meu coração esta palavra, que tem por título: as dificuldades não podem nos parar. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, esta passagem a qual nós fizemos leitura, ela se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo vai escrever para a igreja que estava situada em Corinto. A igreja que foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, nós conseguimos entender bem isso. Ali Paulo vai fundar aquela igreja e vai permanecer ali com os irmãos, ensinando a palavra e fortalecendo durante 18 meses. Logo após isso, Paulo vai dar continuidade à sua trajetória missionária, a seu ministério apostólico, mas sempre acompanhando aquela igreja. Amém? Irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja que deu muito problema para o ministério do apóstolo Paulo. Uma igreja que deu muito problema para Paulo, devido a algumas divisões internas, assuntos morais. Também um assunto que percorria muito na igreja de Corinto eram os ensinamentos, a introdução dos ensinamentos dos falsos mestres. Esses falsos mestres, esses falsos ensinos, gerou na igreja de Corinto algumas divisões, confusões, e deu trabalho para Paulo, para o apóstolo Paulo. Esses falsos mestres, eles pregavam algumas coisas que iam ao contrário com aquilo que Paulo pregava, com aquilo que Paulo havia ensinado àquela igreja. Entre essas coisas, eles falavam para os gentios observar a lei mosaica acerca da circuncisão, que para serem salvos precisavam ser circuncidados. E aqueles falsos mestres, eles iam tentando ali introduzir um falso ensinamento, mas para que os ensinamentos dele tornasse efeito para aquelas pessoas, eles precisavam então desmerecer os ensinamentos do apóstolo Paulo, né? O próprio Paulo vai dizer assim, que eles pregavam um evangelho que não era o verdadeiro evangelho, que não era o evangelho que deveria ser pregado. Então, o que acontece? Eles começam então a desmerecer o chamado do apóstolo Paulo, começam a desmerecer aquilo que Paulo havia pregado e ensinado para aquela igreja, para aqueles irmãos. E entre esses debates que eles faziam, eles acusavam o apóstolo Paulo pelas dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou durante a sua caminhada. Como pode um homem de Deus, um servo de Deus, escolhido pelo próprio Jesus, passar por essas dificuldades, passar por essas situações que o próprio apóstolo Paulo vai citar? Sofreu naufrágio, foi preso, sofreu açoites. Como pode alguém escolhido pelo próprio Jesus passar por tudo isso? Outro questionamento que eles faziam, eles chamavam o apóstolo Paulo de fraco. Eles chamavam Paulo de fraco.
Eles falavam que o apóstolo Paulo nas suas cartas até tinha uma escrita forte, mas a presença física de Paulo, a presença pessoal de Paulo era fraca. Então, meus irmãos, um dos propósitos desta segunda carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, ele vai se defender dessas acusações e vai ali explicar o porquê dessas dificuldades, o porquê de ele ser chamado por aquelas pessoas, por aqueles falsos mestres, de uma pessoa fraca. Irmãos, santo é o nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que é o primeiro versículo que nós fizemos leitura, Paulo vai começar aqui a explicar o porquê de eles estar chamando ele de fraco. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo está dizendo: eu sou frágil mesmo, eu sou um vaso de barro. Vocês têm razão quando vocês falam isso. Sou frágil, mas a essência que tem dentro de mim é o poder de Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Santo e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo estava afirmando: vocês têm razão, nós somos como vaso de barro, mas é a essência, que é a presença do Espírito Santo. Olha o que diz, porém esse tesouro em vasos de barro, que é a presença do Senhor, para que a essência do poder seja de Deus e não de nós. Santo é o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele continua explicando isso em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Que Ele cresça, meus irmãos, e nós diminuímos, para que o poder dEle se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. No versículo 8 do capítulo 2 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele começa a tratar das suas dificuldades. E aqui ele vai citar que em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Paulo aqui ele vai dizer assim, para aqueles falsos mestres que falavam das dificuldades que Paulo enfrentava, Paulo vai dizer assim: vocês têm razão quando vocês estão dizendo que nós somos atribulados, que eu passo por tribulação. Vocês têm razão disso. Realmente eu passo por tribulação, eu passo por um momento difícil, mas não angustiado. Essa angústia, meus irmãos, aqui que o apóstolo Paulo está falando, não está querendo dizer daquela tristeza, mas aquela angústia que tira a nossa paz, que faz nós não acreditar em mais nada. Paulo está dizendo assim, eu posso ser atribulado, passar por tribulação, mas de uma coisa eu sei, eu não vivo angustiado, porque a paz que excede todo entendimento está sobre a minha vida. Irmãos, nós vamos passar por tribulação nessa terra, nós vamos passar por dias difíceis, mas não podemos viver angustiado. Não é isso que Deus tem para a nossa vida, não é o desejo do Senhor para a nossa vida. Ele tem paz para a nossa vida, Ele tem paz. Passar por tribulação, ok, mas viver angustiado, não. Porque a tribulação, meus irmãos, ela não é para produzir angústia. A tribulação, ela não produz angústia. Mas o que ela produz? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Olha que Paulo vai escrever logo depois. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo está dizendo, olha que Paulo passou por coisa, meus irmãos, olha que Paulo passou por dificuldade, e ele vai dizer assim, essa leve e momentânea tribulação, olha que ele diz, essa leve e momentânea tribulação, produz para nós
um peso eterno de glória muito excelente. Nada pode se comparar, meus irmãos. Nenhuma aflição, nenhuma tribulação do tempo presente pode se comparar com o dia, com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus por isso. Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A tribulação na nossa vida, meus irmãos, não é para produzir angústia, não, mas sim produzir paciência, para nós aprender a esperar no Senhor, confiar no Senhor. Vamos sim ficar tristes em alguns momentos, mas essa tristeza não pode tirar a nossa paz, não pode tirar a nossa paz. Nós temos que confiar no Senhor e saber que a tribulação ela vai gerar paciência. Amém? Santo é o nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, ele vai dizer assim, perplexos, mas não desanimados. O que é ficar perplexo? É ficar boquiaberta, é ficar atônito com alguma situação, né? Espantado, sem reação. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês têm razão quando vocês dizem que eu fiquei perplexo, que nós ficamos perplexos por alguma situação da vida, talvez sem saber o que fazer, espantado. Podemos sim ficar perplexo, mas o que não podemos, meus irmãos, é desanimar. Podemos sim ficar perplexos, mas não desanimados. O apóstolo Paulo, ele tinha muito motivo para ficar espantado, para ficar perplexo, muitos motivos. Ele ensinava, ele pregava a sã doutrina, doutrinava, daí vinha pessoas e distorcia tudo aquilo que ele falava, ele ficava espantado com aquilo, ficava espantado com aquela situação, ficava perplexo, mas ele desanimava? Não, ele continuava pregando, ele continuava ensinando, ele continuava falando do amor de Jesus, ele continuava dizendo que Jesus era suficiente, porque podemos ficar perplexos, mas não desanimados. Santo é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o desânimo, ele gera em nós algo terrível. O desânimo, ele tira a nossa motivação. Quando desanimamos, nós perdemos a motivação. Não podemos desanimar. Não podemos perder a motivação de continuar falando do Evangelho, falando do amor de Deus, falando que Ele cura, falando que Ele salva, falando que Ele liberta, falando que Ele é suficiente. Vamos ficar perplexos com situações, palavra difícil, hein? Vamos ficar perplexos com situações da vida, momentos difíceis da nossa vida, mas nós não podemos desanimar. Não podemos desanimar. Um exemplo, meus irmãos, é Davi. Quando seu pai pede para ele ir ao arraial, 1 Samuel 17, 12, levar alimento para os seus irmãos que estavam ali em guerra com os filisteus, a palavra do Senhor vai nos dizer o quê? Quando Davi chega ali, ele vai se deparar com uma situação, vai se deparar com algo que vai trazer espanto para ele. A palavra vai dizer que tinha um gigante filisteu, botando medo no exército de Israel. E Davi, quando chega olhando aquela situação, o que ele vai dizer? Quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército de Deus vivo? Ele estava espantado com aquela situação. Ele estava perplexo com aquela situação. Mas Davi, meus irmãos, ele não desanimou. O seu irmão Eliabe, mais velho, vai repreender: o que tu quer aqui, rapaz? Bem sei o teu coração e a maldade que tem no teu coração, eu sei que tu quer aqui. Mas Davi não desanimou, ele continuou. Ele continuou. Quando ele chega perante Saul e se coloca à disposição para enfrentar aquele gigante, Saul vai desanimar ele, falando: mas tu é apenas um menino, rapaz. Aquele homem é acostumado com guerra, acostumado com batalha. Tu é apenas um menino. E Davi vai se encher de ânimo e vai dizer assim para Saul mais uma vez: eu cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso e eu as defendi, veio um leão e eu as defendi. Davi, ele lembrou quando o Senhor foi com ele, quando o Senhor estava com ele, ele trouxe à sua memória aquilo que podia trazer esperança e se encheu de ânimo. Ele podia estar perplexo com aquela situação, vendo todo mundo se escondendo,
todo mundo fugindo, mas Davi diz assim: eu não vou fugir, eu não vou desanimar, eu vou enfrentar esse gigante. Santo é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus por isso. E Davi, ele vai lá e enfrenta aquele gigante, e o final da história todos nós conhecemos. Aquele gigante cai por terra, pelo poder do nosso Deus. Perplexos, mas não desanimados. Perplexos, mas não desanimados. Não podemos desanimar, meus irmãos, não podemos desanimar. Tenha bom ânimo. As dificuldades da vida não podem nos parar, não podem tirar a nossa motivação. Quantas pessoas que abandonam a fé, e quando você vai perguntar para ela o que aconteceu, ela diz assim: eu desanimei, fiquei perplexo com alguma situação e desanimei. O desânimo, meus irmãos, é o que Satanás quer botar na nossa vida, para que nós venhamos largar tudo, perder a motivação. Mas não podemos desanimar. E olha que o apóstolo Paulo passou por coisa, e ele está dizendo: perplexo, ok, espantado, ok, sem saber às vezes o que fazer, ok, mas de uma coisa vocês não podem falar: desanimado nunca. Desanimado não. Santo é o nome do Senhor Jesus, e glória a Deus por isso. No versículo 9, ele vai dizer: perseguidos, mas não desamparados. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Paulo, meus irmãos, ele sofreu por muitas perseguições, mas nunca ficou desamparado. Ele podia dizer: vocês podem ter razão em falar que eu sofro perseguição, que nós somos perseguidos, mas uma coisa que vocês não podem abrir a boca para falar é que eu fiquei desamparado, ou que eu fiquei sozinho, ou que eu fiquei abandonado. Não, não. Paulo passou por prisão. Quando ele e Silas estavam na prisão, ele estava ali passando por um momento de perseguição, opressão. E o que a palavra do Senhor vai nos dizer? Que era perto da meia-noite, eles cantavam e oravam ao Senhor, e as correntes se arrebentaram. Eles estavam sendo perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não desamparados. Nós não estamos sozinhos. Jesus não nos deixou desamparado. Olha o que ele vai dizer em João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16. Santo é o nome do Senhor Jesus. O evangelista Júnior citou esta passagem quando ele estava orando aqui pelos irmãos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus está falando: vocês não vão ficar sozinhos, não. Aquele que entrega a sua vida para o Senhor, é praticante da fé, ele não está sozinho. Ele não te desampara, Ele não te abandona, Ele está contigo. Perseguido, ok, mas não abandonado, não desamparado. Salmos 37, 25, olha o que Davi vai dizer. Santo é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus por isso. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Ele não nos deixa desamparados. Podemos, meus irmãos, até ser perseguidos, mas não desamparados não. Paulo dizia assim: olha, vocês podem até ter razão em dizer que nós somos perseguidos. Vocês têm razão, mas não desamparados. Isso aí vocês não podem dizer não. Sozinho nós não estamos. Sozinho nós não estamos. Na Bíblia nós vamos ver vários exemplos de pessoas que foram perseguidas, mas não desamparadas. José foi perseguido por seus irmãos, foi perseguido pela esposa de Potifar, mas ele ficou desamparado? Ele ficou sozinho? Não, ele não ficou desamparado. Aqueles 3 jovens na fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram perseguidos? Foram. Mas foram desamparados? Não.
quando eles estavam na fornalha, quem estava de fora avistou 4 homens caminhando com eles. E o quarto homem era aspecto do Filho dos Deus, do Filho de Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Eles estavam passando por perseguição, sim, mas não desamparado. Davi passou por perseguição? Sim. Ficou desamparado? Não. A igreja primitiva passou por perseguição, meus irmãos? Passou, e muita. Ficaram desamparados? Não. A igreja perseguida, a igreja atual, o nome já diz, igreja perseguida. Os irmãos que estão falando do evangelho onde é proibido pelo governo, eles passam por perseguição, eles sofrem perseguição, sofrem na pele o que é perseguição, sim. Mas pergunta para qualquer um deles se eles estão se sentindo desamparados, ou se eles estão se sentindo sozinhos. Não, porque podemos estar passando por perseguição, mas não abandonados. E você pensa, meu irmão, que o Senhor vai nos desamparar, vai nos abandonar, vai nos deixar sozinho? Não, Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus, perseguido, mas não abandonado. O último que o apóstolo Paulo vai citar aqui, abatido, mas não destruído. Santo é o nome do Senhor Jesus. Abatido, mas não destruído. Vai ter momentos de abatimento, sim. Vai ter momentos, em outras traduções diz derrubado, né? Vai ter momentos que vai se sentir derrubado. Como um lutador que está no ringue, né? E sofre um ataque ali e vai para o chão. E o juiz começa a abrir contagem. Ele até abre contagem, aquele lutador está no chão. Daqui a pouco ele começa a se levantar. Ele está abatido, mas não destruído. E assim é na nossa vida, quando entregamos a vida totalmente para o Senhor e somos praticantes da fé. Podemos sim, alguns momentos da nossa vida nós se sentir abatido, se sentir até derrubado, mas não destruídos. Mas não destruído. Mas não destruído. Porque a presença do Senhor está na nossa vida. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando penso que estou fraco, é que eu estou forte. Santo é o nome do Senhor Jesus e glória a Deus por isso. Podemos sim ficar abatidos, mas não destruídos. Mas não destruídos. Vai ter momentos da nossa vida que nós podemos pensar assim, meu Deus, agora não tem mais força para se levantar. Essa tribulação, essa luta chegou na minha vida, chegou para derrubar. Mas quando nós esperamos no Senhor com paciência, confiamos nele de todo o coração, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu decreto ou segundo o seu propósito. Em um momento nós começamos a se levantar. Se levantamos. E podemos dizer assim, abatidos durante essa caminhada? Pode ser que sim, mas jamais destruído. Jamais destruído. O apóstolo Paulo podia dizer isso. Ele podia dizer isso com toda certeza, pastor Paulo. Fui sim abatido muitas vezes. Muitas vezes eu fui abatido. Sofri por muitas coisas, prisões, açoites, naufrágio. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Não adianta começar a contar. Não adianta começar a abrir contagem. Porque nós não vamos ser destruídos. Nós não vamos ser destruídos. Podemos falar isso e devemos falar no coletivo. Quando fala acerca da igreja do Senhor. Quantos ataques a igreja do Senhor sofreu. Quantas vezes a igreja do Senhor parecia que estava derrubada ou que foi abatida. Mas nunca destruída, porque é promessa do Senhor, é promessa de Jesus, quando Ele diz para Pedro, que sobre aquela pedra ia edificar a sua igreja, e as portas do inferno não iriam prevalecer sobre ela, e tudo que Ele ligares na terra, será ligado no céu, e tudo que Ele desligares na terra, será desligado no céu, é promessa de Jesus. Não tem como destruir a igreja do Senhor.
Não te preocupe com isso. Quanto mais perseguição tem, mais a igreja continua crescendo. Mais a igreja continua crescendo. Uma vez ouvi, eu sou uma pessoa que eu guardo muito bem as frases, meus irmãos. E uma vez eu ouvi do nosso pastor, que ele disse assim, ele estava passando por um momento de luta. Eu conversando com ele, ele disse assim, até que eu gosto de, eu entendo quando eu estou passando por esses momentos de perseguição, de luta. Porque é sinal que estamos agradando o Senhor e a obra de Deus está crescendo. Se estamos incomodando o inferno, é sinal que a obra do Senhor está crescendo. É sinal que a obra do Senhor está crescendo. Vamos sim passar por momentos difíceis. Entenda isso, meus irmãos. E é palavra do Senhor. Não podemos pregar contrário. Se eu falar contrário, eu vou estar mentindo para você. E longe de mim fazer isso no altar do Senhor. Nós vamos passar por momentos difíceis, sim, aqui nessa terra. Por momentos de dificuldades. Vamos passar por momentos de tribulação. Sim, vamos passar por momentos de tribulação. Vamos passar por momentos de perseguição. Vamos ficar perplexos. Vamos ser abatidos. Mas a presença do Senhor sempre vai estar com a nossa vida, na nossa vida, nos colocando de em pé. Sempre. Nosso Senhor Jesus, Ele vai dizer isso, Ele vai nos ensinar isso, e nós não podemos ensinar ou pregar contrário à palavra do Senhor. Olha o que Ele diz, no Evangelho, Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16 e versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, é Jesus dizendo, digo isso para que em mim tenham paz. É só nele que nós encontramos paz. No mundo nós vamos passar por aflições, vamos passar por momentos difíceis, mas esses momentos difíceis não podem nos parar. E Jesus está dizendo para nós, tenha bom ânimo, se anime. É o que Jesus diz para nós. Ele não diz que nós não vamos passar por tribulação, ou por aflição, ou por momentos difíceis, mas Ele diz para nós o que? Se anime, se anime, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, meus irmãos, e nos prometeu uma glória eterna, e nos prometeu uma glória eterna. Ele venceu o mundo, Ele passou por aflição e angústia nesse mundo, quando estava por enfrentar a cruz, o processo da crucificação. Ele passou, enfrentou, morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está vivo. Então, meus irmãos, se coloque de pé. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, as dificuldades não podem nos parar. Podemos passar por tribulação, mas não viver angustiado. Podemos ficar perplexos, mas não desanimados. Podemos passar por momentos de dificuldade aqui nessa terra, sim, por perseguição, mas não desamparado. Podemos ser abatidos, mas não destruído. Tenha bom ânimo, se anime, você não está sozinho, o Senhor está contigo, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nós temos que crer, que a vontade dEle é perfeita para a nossa vida, nós temos que crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito.